Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a peça de relaxamento de prisão. Nas aulas anteriores dessa semana, a gente viu ritos penais, prazos penais e peça de juntada e interposição. E hoje a gente vai entrar nas peças penais, né? Vamos passar por todas aquelas peças que já foram cobradas ao menos uma vez no exame de ordem e hoje é a vez do relaxamento de prisão. Primeira coisa que a gente precisa saber, né, é como identificar essa peça de relaxamento de prisão, quando ela vai ser utilizada, para que ela é utilizada, para que ela serve. Eu sei que é um grande medo, um grande receio dos alunos, dos estudantes, enquanto se preparam para o exame da ordem, é a identificação da peça, né? Eu sei porque eu já passei por isso, né? Eu também tinha esse medo, será que eu vou saber identificar a peça? Mas a gente vai ver ao longo desses vídeos como é fácil a identificação de peça. E quem ainda assim tiver dúvidas, eu tenho um material, uma tabela que eu criei, com a identificação de todas as possíveis peças no âmbito penal, né? Eu coloco lá o nome da peça, a palavra-chave para a identificação da peça e o artigo que fundamenta aquela peça. E quando a gente fala de relaxamento de prisão, é muito simples identificar, porque a gente tem uma palavra-chave para identificar a peça de relaxamento de prisão, que é a prisão ilegal. Então, sempre que a gente estiver diante de uma situação de prisão ilegal, a peça vai ser relaxamento de prisão em flagrante. Ah, professora, mas o enunciado vai trazer para mim essa palavra-chave, prisão ilegal? O enunciado vai falar que a prisão foi ilegal? Claro que não, né? Pode até acontecer, mas geralmente não vai entregar de bandeja assim, mas vai trazer características, informações que você vai ver que está presente vícios, sejam eles formais ou materiais, que vão fazer com que a prisão seja ilegal. Então, pessoal, agora que a gente já sabe que o relaxamento de prisão flagrante vai acontecer sempre que a gente estiver diante de uma prisão ilegal, a gente precisa agora entender o que seria essa prisão ilegal, o que faz de uma prisão ser ilegal. E o que faz de uma prisão ser ilegal é a presença de um vício formal ou de um vício material. Os vícios formais são um desrespeito às formalidades que a lei exige para a realização daquela prisão, para a realização ali para a lavratura do auto de prisão em flagrante. E isso a gente encontra, né, notadamente ali nos artigos 304, 306 do CPP e o artigo 5º, inciso 61, 62, 63, 64 da Constituição Federal, tá? E já o vício material é estar ou não, quer dizer, o vício material significa não estar numa situação de flagrante delito. O artigo 302, os incisos lá do artigo 302 do Código de Processo Penal, vai falar para a gente quais são as hipóteses de flagrante delito. Então, se o caso que você está analisando não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses, então está presente um vício material e aí você tem que pedir o relaxamento da prisão. Pessoal, na vida prática de vocês, a gente pode pedir o relaxamento de prisão, o relaxamento de prisão, né, em flagrante, pode ser um pedido dentro do próprio habeas corpus, tá? Então, ao invés de entrar com relaxamento de prisão, eu posso entrar com habeas corpus. Mas como a gente fala quando a gente fala em exame da OAB, né, como o objetivo do exame é avaliar a capacidade postulatória de vocês, a capacidade de vocês para a advocacia, dificilmente vão cobrar uma peça não privativa de advogado, né? Que o habeas corpus é uma peça não privativa de advogado. Tanto que, se vocês pegarem as provas anteriores do exame de ordem, vocês vão ver que lá no final tá assim, né? Para realizar a medida cabível diversa de habeas corpus, que já está descartando a mesma possibilidade. Mas na vida prática, vocês também podem entrar com habeas corpus. Eu, particularmente, faço o quê? Entro com relaxamento de prisão em flagrante. Ah, o relaxamento de prisão foi negado, aí eu vou com habeas corpus, porque eu fico com uma, né, carta na manga ali, já não queimo direto para habeas corpus. Primeiro relaxamento, depois o HC, tá? Mas, enfim, voltando aqui. Aonde que está o embasamento legal dessa peça de relaxamento de prisão? A base legal para o relaxamento de prisão está lá nos artigos 310, inciso 1 do Código de Processo Penal, né? Porque o artigo 310 fala que quando, diante de uma prisão, né, o juiz deve decidir se, inciso 1, relaxa a prisão que é ilegal. Então,
o inciso 1 do artigo 310 do CPP é o artigo ali que fundamenta, né, o artigo do CPP que fundamenta o pedido de relaxamento de prisão. E na Constituição Federal, a gente tem o inciso 65 do artigo 5º da Constituição, que também trata ali do relaxamento da prisão em flagrante, tá? Bom, e aí eu coloquei para vocês algumas das principais hipóteses de ilegalidade formal, né? Para vocês ficarem atentos aí. Então, olha só, a primeira hipótese que eu coloquei aí. A inobservância das formalidades constitucionais para a lavratura do auto de prisão em flagrante, né? Do APF. O que acontece? Se vocês forem analisar na Constituição, né, a gente tem lá que o auto de prisão em flagrante, no Código de Processo Penal, que o auto de prisão em flagrante tem que ter a assinatura do acusado ou de testemunhas. E quando eu falo testemunhas, às vezes nem sempre, né, o caso ali, o fato ali se deu na presença de testemunhas. Mas, então, você precisa ali de testemunhas, pelo menos, da lavratura do auto de prisão em flagrante, né? Policiais que acompanharam, que conduziram, que acompanharam, pelo menos, ali a assinatura do APF, tá? Então, tem que ter a assinatura do acusado ou de testemunhas. Segunda hipótese aí, não entrega dentro de 24 horas da nota de culpa ao preso. A nota de culpa, pessoal, acho que eu coloquei para vocês aqui, deixa eu ver. Não coloquei. Mas a nota de culpa, ela é um documento que vai mostrar para o acusado ali, para o preso ali, pelo que ele foi preso, né? Qual o motivo da prisão, quem que o prendeu, quando aconteceu a prisão, tudo isso. Então, a nota de culpa tem que ser entregue dentro de 24 horas para aquele preso. A família tem que ser comunicada dentro de 24 horas, está lá na Constituição. Não foi comunicada dentro de 24 horas. Relaxamento de prisão, né? A prisão é ilegal. Advogado, se ele indicar advogado, tem que ser comunicado dentro de 24 horas. Caso contrário, prisão ilegal. Ah, professora, ele não indicou advogado. Tem que ser levado, remetido dentro de 24 horas para a Defensoria Pública, tá? Comunicar o juiz dentro de 24 horas, né, para a realização da audiência de custódia, que tem que ser realizada dentro de 24 horas. Se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, tem que ter representação da vítima, né? Porque o próprio nome fala, condicionada à representação. Se ele foi preso e não tem a representação da vítima ali, a vítima não representou contra ele, e essa representação pode ser feita no próprio boletim de ocorrência, ali, né, no momento ali da prisão também. Se não tiver essa representação da vítima, a prisão é ilegal e deve ser relaxada. Se o crime for de ação penal privada, mesma coisa, tem que ter o requerimento da vítima. Senão, a prisão tem que ser relaxada por ser ilegal, tá? E muito importante, no caso lá de ser um crime abarcado pela Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, né, Lei de Drogas, tem que ter o laudo de constatação da natureza da substância entorpecente. Uma prisão em flagrante pela Lei de Drogas que não tenha o laudo de constatação da natureza entorpecente é ilegal. Isso está lá no artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Drogas. Então, se você estiver atuando num caso flagrante de tráfico de drogas, por exemplo, está lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, né, que é conhecida Lei de Drogas, e não tiver o laudo de constatação da natureza da substância entorpecente, você já pede o relaxamento da prisão flagrante com base no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 11.343 de 2005, tá? E, por último, eu já tinha adiantado para vocês, mas o juiz ele tem que ser comunicado da prisão flagrante dentro de 24 horas. Se não houver essa comunicação do juiz, relaxamento da prisão por ela ser ilegal, tá? Bom, hipótese de ilegalidade material. Bom, pessoal, ilegalidade material é muito simples. Você vai abrir o artigo 302, tá, do Código de Processo Penal e vai ver se a situação se enquadra em uma daquelas hipóteses. Por quê? O artigo 302, ele vai falar pra gente quais são as situações, as hipóteses em que a gente tem um flagrante delito. Então, se a situação não se abarca em nenhuma daquelas hipóteses, não temos um flagrante delito. Portanto, está presente uma ilegalidade material, fazendo com que a prisão precise ser relaxada. E aí, coloquei para vocês aí, ó. Primeira hipótese, está lá no inciso 1 do artigo 302. Estar cometendo a infração penal. O flagrante é chamado de flagrante próprio ou real, né? Que é quando o agente ele é pego ali cometendo, ele é visto cometendo o crime e é pego ali no momento em que comete o crime. Isso é um flagrante próprio ou real, ok, a gente tem uma hipótese de flagrante. Segunda hipótese flagrante, inciso 2 do artigo 302, é quando o agente é pego assim que acaba de cometer a infração penal, né? Aquele já executou o crime, mas ele é pego ali
na cena do crime, em todo aquele contexto. Um exemplo disso, caso de policiais, por exemplo, ouvirem disparo, né, estarem numa rua atrás, aí ouvem um disparo, corre para a rua da frente e vê lá a vítima estirada no chão, toda ensanguentada, e o agente com a arma na mão, né? Então, isso seria um flagrante em que ele acaba de cometer a infração penal, que também é conhecida como flagrante próprio e real. Bom, e o inciso 3, terceira hipótese aí, fala pra gente que é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Isso aqui é chamado de flagrante impróprio ou quase flagrante, né? Aquela situação em que o agente ele não consegue ser pego ali naquele momento, mas os policiais o perseguem, né? E quando eu falo essa perseguição, pessoal, logo após, não quer dizer que os policiais estavam ali naquele momento e foram perseguindo ele, seguindo ele, não, tá? Esse logo após pode ser os policiais forem comunicados por vizinhos, pessoas que estavam passando ali perto, e aí sim eles começam a ir atrás do cara, de acordo com as pistas que eles têm. E quando fala aí, né, que ele é perseguido, essa perseguição ela pode durar horas e até mesmo dias, tá? Desde que não tenha sido interrompida. E a doutrina até fala que essa perseguição, né, quando fala que não pode ser interrompida, pode haver a troca de turno entre agentes, obviamente, né, porque os policiais são gente também, eles precisam comer, eles precisam dormir, eles têm as atividades, né, de necessidade básica deles também. Então, a doutrina aponta que pode haver a troca de turno. O que não pode acontecer é a pausa da interrupção e depois volta de novo. Pode ter essa troca de turno, não. O policial A e B estavam fazendo a perseguição, aí eles param e o policial C e D continua. Pode, ok, essa troca de turno, ok. O que não pode vamos interromper a perseguição, que depois de 1, 2 dias a gente volta de novo. Não pode, aí já não vai ser flagrante mais. Mas se a perseguição continuar, perdurar, mesmo por dias, mas sem interrupções, ok, a gente pode no final ter um flagrante delito aí, tá? Um flagrante impróprio ou quase flagrante, tá? E depois a quarta e última hipótese aí é quando o agente é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Vamos ver um exemplo, né? Joana teve o seu celular furtado na Praça X e aí ela relata isso, vai na polícia, a boletim de ocorrência relata ali que foi furtada naquele local ali, naquele dia, acabou de ser furtado, né, o seu celular ali. E aí os policiais vão até o local, né, para poder entender, vão até o local, até para poder encontrar o cara mesmo. E aí chega na praça, eles avistam um homem, né, mexendo lá no celular e tal, e num celular rosa. Celular rosa, que era o que Maria relatou, como Joana relatou, o celular dela era rosa. Eles se aproximam e percebem que na capa ali do celular tá uma foto da Maria, né? Tá uma foto da Maria. Então, aí, no caso, o que que acontece? Ele foi pego com um instrumento, né, com um objeto que faz presumir que foi ele o autor do crime. Ele pode ser levado em flagrante nesse caso, que é o que a gente chama de flagrante presumido, né? Flagrante presumido ou ficto, tá? Que é quando a pessoa é encontrada com as armas, instrumentos, objetos que façam presumir ser ele o autor da infração. Eu até coloquei aí o desenho para vocês, ó. A gente que é encontrado com instrumentos que façam presumir que é o autor da infração. Bom, nós temos outras espécies de flagrantes que a gente precisa analisar, né? Que são bastante cobradas, né? Às vezes, não, assim, a peça de arrojamento de prisão acho que foi cobrada 1 ou 2 vezes no exame de ordem, né? Mas pode ser cobrado também como questão subjetiva, então merece a nossa atenção. Que é a primeira aí, é o flagrante forjado. O flagrante forjado acontece como quando, por exemplo, os agentes implantam drogas ou a arma do crime no agente, na pessoa, para incriminá-lo, né? Então, um exemplo é, o policial coloca drogas na mochila do motoboy e prende em flagrante. Então, isso é um exemplo de flagrante forjado, né? Porque, como o próprio nome diz, foi forjado. E, obviamente, esse flagrante é ilícito, a prisão precisaria ser relaxada nesse caso. Aqui eu coloquei flagrante forjado ou provocado, mas tá errado ali, tá? É flagrante preparado ou provocado. E o flagrante preparado ou provocado, pessoal,
é quando os policiais preparam, provocam o flagrante. Por exemplo, vamos ver um exemplo para vocês entenderem. Os policiais estão desconfiados de que o João está furtando bancos. E aí, o que acontece? Um dos policiais, né, como eles não têm provas, né, indícios disso, só estão desconfiados, um dos policiais resolveu o seguinte: se aproximar do João, né, a paisana, sem se identificar como policial, enfim, se aproximar do João e chamar o João para praticar um furto a um banco ali da cidade junto com ele. E aí o João aceita, ok, vamos então praticar esse furto, combinaram, dia tal, hora tal. Só que o que o João não sabia é que aquele cara, né, que chamou ele para praticar o furto junto, era um policial que já tinha combinado com os outros policiais de ficar dentro do banco esperando, e aí quando eles chegassem, os policiais iam anunciar o flagrante. Isso é o que a doutrina convencionou chamar de flagrante preparado ou provocado, justamente porque a polícia provocou esse flagrante. Só que aí o que acontece? Esse flagrante provocado, preparado, tem uma súmula que trata dele, que é a súmula 145 do STF, que fala o seguinte: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, esse flagrante preparado, provocado, acaba sendo ilícito. Por quê? Porque se traduz num crime impossível, né? Porque veja o exemplo que eu dei. Eles chegam lá para anunciar, o João chega lá junto com o policial à paisana para anunciar o assalto, mas aí tá lá os policiais, e antes mesmo que ele começasse ali a executar o crime, os policiais já chegam, já prendem ele em flagrante, já impede a consumação do crime e o prendem em flagrante. Então, isso, obviamente, seria e estaria, né, caracterizado um crime impossível, que é exatamente o que a súmula 145 fala. Então, se você estiver diante dessa hipótese de flagrante provocado, preparado, você vai invocar a súmula 145 do STF e também o artigo 17 do Código Penal, que fala do crime impossível, para dizer que o flagrante, portanto, é ilícito e, assim, a prisão é ilegal e merece ser relaxada. Agora, uma atenção, pessoal, uma atenção. Aqui no caso, nesse exemplo que eu dei para vocês, a gente tem um flagrante preparado, provocado, porque o policial chamou o João para praticar o assalto junto com ele, e aí tinham outros policiais, né, que já ficaram lá combinados, de ficarem dentro do estabelecimento lá do banco, para na hora que o João chegasse, eles já prenderem ele em flagrante e assim impedir a consumação do crime e prenderem em flagrante antes, né? E aí, portanto, a gente tem aí um flagrante preparado, provocado, fazendo com que a prisão seja ilegal e mereça ser relaxada. Agora, por que eu estou falando para vocês terem atenção? Porque a gente tem alguns crimes que a gente fala que são mistos alternativos, né? Que a gente tem vários núcleos do tipo, ou seja, vários verbos. Que é o que acontece, por exemplo, lá no artigo 33 da Lei 11.343, de 2006, né? Que fala do tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes. Lá tá assim, ó. Coloquei na tela para vocês, artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ou ainda que gratuitamente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular. E aí, olha só, aqui como a gente tem vários núcleos do tipo, tem uma situação peculiar. Imagine que um policial à paisana desconfiado que Pedro trafica drogas, né? Ele chega para Pedro e fala assim, pô, cara, tô querendo aí, não sei o que, você não me vende, não? Sei lá, maconha, não vende aí, não, não sei o quê. E aí o Pedro responde para esse policial, que ele não sabe que é policial, né? Responde, olha, eu não tenho aqui comigo não, mas eu sei quem tem, eu posso ir lá buscar e te vender. Nesse caso, o flagrante ali vai ser provocado, preparado, porque o policial paisana pediu ali, né, que o Pedro vendesse drogas para ele, e o Pedro não tinha, então ele foi lá, se propôs, né, em ir lá buscar com quem ele sabe que tem, para vender para aquele policial. Então, como a relação ali é só de venda, né? Ele não tinha depósito nem nada do tipo, ele só estava ali
colocando para vender, né, mediante a provocação daquele policial. Um flagrante vai ser preparado, provocado, e aí a prisão pode ser ilícita, nesse caso você pediu relaxamento. Agora, vamos supor que esse policial, a paisana, chega para Pedro e fala, tá, cara, tô querendo aí, não sei o quê, um pouco de maconha, você não me vende não? E aí ele fala, vendo sim, eu tenho ali, eu vou te buscar aqui no meu depósito e já te entrego. Então, olha só, vou buscar no meu depósito. Então, além de vender, ele tem depósito. E aí, nesse caso, o que acontece? O flagrante é provocado, é preparado em relação a vender, mas não em relação a ter em depósito. Então, a prisão poderia ser realizada em relação a ter em depósito, que não foi objeto da provocação ali do policial. Então, olha só que interessante, né? Então, fiquem atentos a isso quando você estiver diante de um tipo penal misto alternativo, que são esses que a gente tem vários núcleos do tipo, vários verbos, né? Como nesse exemplo aí do artigo 33 da Lei de Drogas, tá? Vou passar aqui. Bom, se a pessoa for presa por fato atípico, obviamente, né? Não tem que se falar em prisão flagrante aí, a prisão tem que ser relaxada, porque fato atípico, eu coloquei o exemplo para vocês aí do adultério, né? Pessoa que é presa por adultério. Mas desde 2006, adultério já não é mais crime. Então, o fato aí é atípico, não é um crime, e, portanto, a prisão tem que ser relaxada. Só tipo de exemplo aí, né? Mas isso é óbvio. E a gente tem uma outra espécie de flagrante, que é o flagrante deferido ou retardado, mas esse é lícito. Diferente dos anteriores que a gente viu, né, o preparado e o forjado, o flagrante diferido, retardado, é lícito. E é muito comum, né, no caso daqueles policiais infiltrados dentro de uma organização criminosa, em que eles esperam o momento certo para dar ali o flagrante, para que eles possam obter mais informações ali em relação aos envolvidos. Então, essa espécie de flagrante, deferido, retardado, ela é lícita, tá? Ela pode acontecer. E uma coisa muito importante que vocês não podem de maneira alguma esquecer na peça de relaxamento de prisão de vocês é a expedição do alvará de soltura. O alvará de soltura é, né, a medida ali que vai fazer com que o seu cliente seja solto, né? O objetivo da sua peça de relaxamento de prisão é o quê? Não é relaxar a prisão, não é soltar o seu cliente naquele momento. Para isso, você precisa exigir a expedição do alvará de soltura. Então, é um pedido que tem que estar na sua peça de relaxamento de prisão, não pode esquecer, tá? Tem que pedir alvará de soltura. Se você esquecer de pedir alvará de soltura na sua peça de relaxamento, caiu por terra, porque o objetivo do relaxamento é justamente a soltura, então você tem que fazer o pedido ali de que seja expedido o competente alvará de soltura. E aí eu coloquei para vocês aí a estrutura da peça de relaxamento de prisão em flagrante. Ela começa, como toda peça, com o seu endereçamento. Aí coloquei os exemplos de endereçamento aí para vocês, dar um printzinho na tela, né? Mas tá aí, por exemplo, mais comum, né? Justiça Estadual. É Excelentíssimo Senhor, Doutor, Juiz de Direito da Taranã, Vara Criminal da Comarca D, né? Lembrando sempre que nunca inventamos informações, a gente só coloca as informações que o enunciado nos deu. Então, se o enunciado falar que é a segunda vara, nunca fala, ainda mais nesses casos iniciais, mas fala lá que é a segunda vara criminal da comarca de Barra Mansa, vai colocar segunda vara criminal da comarca de Barra Mansa, Rio de Janeiro, ok? Mas se não fala nada, coloca assim, 3 pontinhos ou xxx, fica a critério de vocês, mas não inventar dados que não foram colocados no enunciado, tá? Depois, nome da peça e base legal, né? Relaxamento de prisão em flagrante, a base legal, artigo 565 da Constituição e 310, inciso 1 do CPP. Do direito, quer dizer, primeiro vem dos fatos, que você vai fazer um breve relato, e aí sempre lembrando, gente, que na prova da OAB, na segunda fase de vocês, em nenhuma peça, tá? Os fatos vai ser pontuado, só tem que existir ali. É claro que não é para colocar uma receita de bolo, né? Mas tem que ter ali o tópico dos fatos, mas não precisa ficar gastando muita energia ali. Escreve só um breve relato mesmo, tá? Do direito, demonstrar a ilegalidade da prisão. Você vai mostrar por que a prisão é ilegal. Eu gosto de dividir em tópicos. Da ilegalidade formal, do vício formal, do vício material, e aí você vai dividindo em A, B, C. Eu acho que fica mais organizado e é algo que eu falo muito para os meus alunos no curso de prática. E sempre que eu tenho oportunidade eu bato nessa tecla, que é o quê, gente? Fazer a peça bem organizada para facilitar a vida do seu examinador, porque o cara vai estar
corrigindo milhões de provas no mesmo dia. Então, você faz uma peça toda bagunçada, ele tem que ficar catando. Você acha que o examinador vai ficar caçando as teses para você? Não, né? E aí, quer dizer, depois você vai ter que ficar fazendo recurso. Então, assim, melhor fazer uma peça bem organizada, bem estruturada, em que o examinador bate o olho e consegue enxergar as teses ali. Então, eu gosto dessa divisão de tópicos, tá? Dos pedidos ou dos requerimentos, como vocês quiserem, você vai pedir ali, né, diante de todo exposto, requer o deferimento dessa demanda, a fim de que seja relaxada a prisão em flagrante, importa ao requerente, e requer ainda que seja expedido o competente alvará de soltura, né? Nunca esquecer de pedir aí a expedição do alvará de soltura. E depois, o fechamento da peça, que é local, data, advogado OAB, só isso. Até coloquei para vocês o modelo, ó. Quem quiser tirar um print, eu não vou ficar lendo com vocês, né? Mas tá ali o endereçamento, aí o nome do requerente, a qualificação dele, né? Através do seu advogado, que a subscreve com procuração anexa. Vem, muito respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer relaxamento de prisão em flagrante, com base em artigo 565 da Constituição, sempre que a gente tiver, né, um artigo da Constituição, a gente coloca ele primeiro, tá? E o artigo 310, inciso 1 do CPP, pelas razões de fatos fundamentos jurídicos que passa a expor, tá? Essas coisinhas, gente, até eu ia comentar aqui, eu escrevo Código de Processo Penal ou posso escrever CPP, né? Pode escrever CPP sem problema nenhum. Eu, na minha prova, né, eu fiz e recomendo para alunos assim como eu ansiosos, escrever por extenso Código de Processo Penal, Constituição Federal, que aí você não vai errar, né, não vai esquecer, porque já vi pessoas que foram escrever CPP e colocaram CPC, aí não é considerado, né, gente? Então, ter atenção a isso também. Então, se você é assim, ansioso, talvez seja uma boa opção escrever por extenso, né, que você vai estar vendo que você está escrevendo ali, a chance de errar o nome do código é menor. E aí depois, dos fatos, né? Aí você vai fazer uma breve análise, né? Não escrever demais, não gastar muita folha, muito tempo, muita energia aqui no tópico dos fatos que não é pontuado, ele só tem que existir, né? Então, fazer um breve relato mesmo. Aqui na parte do direito, você vai demonstrar por que a prisão é ilegal, e aí você vai falar dos vícios formais e materiais. E aí, do pedido, vai pedir o relaxamento da prisão com expedição do alvará de soltura. Temos em que pede aguarda de deferimento, local, data, advogado OAB. Só isso, acabou sua peça. É uma peça bem simples, tanto que ela foi cobrada uma ou duas vezes só no exame de ordem, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu coloquei aqui para vocês um caso. Não sei se vocês estão conseguindo ver o caso todo, porque tem a minha telinha aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Bom, se estiver dando para ler, dá um printzinho. Ou pausa aqui o vídeo para vocês lerem, né? E aí tentarem identificar as teses sozinhos, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou dar uma pausa aí, dar uma lida, tento identificar sozinho as teses, e agora eu vou ler com vocês, já identificando com vocês as teses, tá? Vou passar aqui, ó. Ah lá. Vamos ler juntos. Já até destaquei aqui as partes importantes, tá? Ó, caso exemplo. A polícia de Barra Mansa, Rio de Janeiro, estavam desconfiados que Marcos Paulo estava entrando nas casas da noite para furtar os moradores da mencionada cidade. Porém, como os mesmos não tinham provas nem mesmo meros indícios de sua autoria, não tinham como realizar sua prisão em flagrante. Foi então que Júlio, um policial, teve a ideia de se aproximar de Marcos Paulo e o convidar para com ele praticar furto durante a noite em uma casa X no bairro X. Ocorre que no dia e horário combinado, os dois vão para a referida casa no intuito de praticar o crime. Mas o policial Júlio já tinha combinado com os demais policiais de esperar dentro da mencionada casa a fim de efetuar a prisão em flagrante. E assim o fizeram. Prenderam Marcos Paulo e levaram para a delegacia, onde o mesmo ficou preso por 3 dias. A família, desesperada, achando que o mesmo havia desaparecido, foi até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, a fim de encontrar Marcos Paulo. Foi então que descobriram que o mesmo estava detido. Não houve comunicação ao advogado nem mesmo à defensoria pública, muito menos o juiz ficou sabendo. Marcos Paulo relatou ainda aos seus familiares que ele não sabe quem o prendeu e nem mesmo o motivo da prisão, tendo em vista que não foi entregue nenhum documento que especificasse essas questões, né? Ou seja, a nota de culpa. Diante dessas informações, a família de Marcos Paulo procura você para que, na função de advogado, promova a medida cabível diversa de habeas corpus. Então, olha só, eu acho que eu coloquei aqui, já coloquei. Ó. Quais teses que a gente tem aqui? Primeiro, a gente tem a tese do flagrante provocado ou preparado, que é um vício material, porque não está presente hipótese flagrante de delito, né? Porque o policial ali, como está o nome do policial? Júlio, né?
combinou com o Marcos Paulo de furtar a casa, e aí antes mesmo que ele conseguisse furtar, os policiais já estavam lá e já realizaram a prisão em flagrante. Ou seja, um flagrante provocado, preparado, que de acordo com a súmula 145 do STJ, acho que é STJ? Acho que é STJ mesmo, né? Não, STF. De acordo com a súmula 145, estamos aí diante de um flagrante provocado ou preparado, uma vez que a atuação dos policiais impediram a consumação do crime. E aí você ia, então, né, falar do flagrante provocado, preparado, mencionando a súmula 145 e o artigo 17 do Código Penal, né, fazendo referência ao crime impossível, e pedindo, então, que a prisão fosse relaxada com base no 310, inciso 1, e artigo 5º, inciso 65 da Constituição. Eu gosto sempre de repetir esses artigos, porque a gente nunca sabe se no gabarito da banca, né, ela vai cobrar ali o artigo só lá no início, se também vai cobrar no meio da peça, no corpo da peça, então é sempre bom repetir. Melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Segunda tese, não comunicação família, né? Ficou claro pra gente que a família não foi comunicada, porque ele já estava desaparecido há 3 dias, preso, a família procurou a delegacia achando que ele estava desaparecido e foram descobrir que ele estava preso lá. Então a família não foi notificada. Da não comunicação ao advogado ou defensoria pública dentro de 24 horas, da não comunicação / apresentação ao juiz competente dentro de 24 horas, né, para a realização da audiência de custódia, e da não entrega de nota de culpa dentro de 24 horas. Então, a gente tem aí 5 teses nesse pequeno trecho, né, que vocês poderiam abordar na petição de vocês. Aí, lembrando que a não comunicação à família, ao advogado, à defensoria pública, ao juiz e a não entrega de nota de culpa são vícios formais, né? Já o flagrante provocado ou preparado é vício material, tá? É importante mencionar isso também. Bom, e é isso que eu tinha para passar para vocês. Recomendo que, né, vocês tentem fazer sozinhos essa peça para poder treinar a fundamentação de vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou até mesmo lá no direct no Instagram, tá? Que, assim que possível, estarei respondendo vocês, tá? O importante é, né, a gente ter dúvidas é muito bom, né? Sinal de que a gente está entendendo. A gente está começando a entender, né? Que quando o aluno não tem dúvida nenhuma, que tá tudo passando batido, né? Então, quando a gente começa a aprofundar, as dúvidas vêm, é normal, tá? Mas então, pessoal, vou deixar aqui para vocês, como eu deixei nos vídeos anteriores, os links dos meus cursos na descrição, tá? Tem cursos com, inclusive meu curso de prática penal que está com inscrição aberta, que são cursos com aula em tempo real, ao vivo, e também tem a opção de curso com aulas gravadas, tá? Vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo. E para quem quiser também, me siga lá no Instagram, @landinletícia, tá sempre postando coisas por lá, uma interação mais rápida, né, com vocês, estou sempre avisando os vídeos novos lá também, sempre abrindo caixas de perguntas para sugestões de vídeos, então, várias dicas também, para você que ainda não vai fazer a prova da OAB, ainda está na dúvida em qual disciplina que escolhe para a segunda fase, a gente tem postagens disso lá e muitas outras postagens, assim como análise de casos, né, que vão acontecendo, então, fica aí a dica, me sigam lá, @landinletícia, que a gente tem essa interação mais ágil, tô sempre respondendo vocês por lá também, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo.